precisamente a ver com a Ministra da Justiça e a confiança que foi aqui reiterada pelo Primeiro-Ministro em Francisca Van Dunen. Ouvimos agora o Primeiro-Ministro utilizar os argumentos relativamente àquilo que tinha sido já uma escolha do Conselho Superior do Ministério Público e que isso fundamenta, no fundo, e justifica tudo aquilo que aconteceu. Sim, eu acho que as pessoas lá em casa precisam de um enquadramento sobre esta realidade que é complexa e em que existem argumentos de parte a parte. Existem argumentos sobre que assistem a quem critica o Governo e a atuação do Ministério da Justiça no que diz respeito a querer apresentar o Procurador Guerra como aquele que é o que mais cumpre os critérios. E existem argumentos que defendem que não, senhor, que a Procuradora que foi preterida é que devia lá estar porque foi essa a escolha do Conselho Europeu. Um artigo escrito pelo antigo Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Coloni, que veio dizer, calma, atenção a todos, que o que está em causa é que vários governos de vários países europeus propuseram candidatos por indicação e por vontade desse governo, portanto, sujeitos ao critério político, e o Conselho Europeu aceitou, e veio um país que decidiu remeter para uma entidade independente, que é o Conselho Superior do Ministério Público, e afinal sai de lá um nome que o Conselho Europeu rejeita e o Governo fica a fritar literalmente sobre este assunto, sendo criticado por todos os lados. É que a realidade não é tão simples assim como o Primeiro-Ministro acaba de descrever, descrevendo este cenário. A realidade é bastante mais complexa. Se nós olharmos para o perfil e para as simpatias políticas e para o passado do procurador que foi escolhido, nós encontramos muitas ligações com casos muito polémicos da nossa vida coletiva, em que houve suspeitas sobre empreendimentos, sobre um ex-primeiro-ministro suspeito de corrupção, houve ligações que estão por explicar e que é preciso explicar. Numa palavra, há um universo de simpatias e de relacionamentos que põe em causa a lisura de todo este processo e a lisura da escolha do nome do procurador. É isto e não outra coisa. E em bom rigor o que estamos aqui a assistir é alguém que se calhar é escolhido para não fazer grandes ondas caso hajam suspeitas sobre quem está atualmente no poder. Ponto. É isto que se trata. E foi isto que o Conselho Europeu percebeu. Foi isto que as instâncias europeias perceberam. Quiseram alguém que fosse mais afastado desse passado de ligações e de simpatias. E é por isso que aparece uma escolha de outro nome da lista que oficialmente cá foi o número 2, que é a Procuradora. Ora, isto não está nada bem explicado, ao contrário do que o Primeiro-Ministro diz. Nada bem explicado. É preciso perceber se, de facto, o cargo de Procurador é um cargo político ou não, porque se há países que escolheram... Bem, os Estados Unidos, o Presidente aponta diretamente o nome do Procurador-Geral. Na verdade, em Portugal não é muito diferente, porque é o Primeiro-Ministro que aponta o nome e o Presidente da República aceita ou não. Portanto... em bom rigor, acaba por ser por escolha política. Mas também aí, a história começa aí. Ou, se quisermos, o ciclo desta história que se está a agravar começa aí, começa na escolha da Procuradora que substitui Joana Marques Vidal, que na altura pôs todo o país a interrogar-se sobre, então, mas uma senhora que combateu e que efetivamente se afirmou a querer descobrir verdades e a querer atribuir factos sobre corrupções e suspeitas a pessoas em concreto e que contribui decisivamente para que o processo de José Sócrates e o próprio caso do banqueiro Ricardo Salgado avançassem na Justiça. E de repente nem sequer faz um segundo mandato e aparecem umas justificações, tanto do Primeiro-Ministro como do Presidente da República, desculpa o termo, absolutamente esfarrapadas, a dizer que a própria Constituição já previa que só fizesse um mandato, coisa que não é de todo verdade. Então o que é que se pensa? Pensa-se que não queriam lá alguém incómodo. Depois aparece uma substituição do Presidente do Tribunal de Contas, aparecem nomeações de diretores para estruturas tão importantes como Polícia Judiciária e CEF, que vêm diretamente de ministérios como o da Justiça, portanto o filtro é governamental. Nós estamos a assistir aqui a um plano para que quem esteja no aparelho da Justiça, desde o topo até mais abaixo, quem esteja nos cargos decisórios, acabe por fechar os olhos, dar um jeitinho, não querer mexer, acabe por deixar passar coisas que, na verdade, se fosse com outros procuradores e outros responsáveis, seriam levadas até às últimas consequências. Esse branqueamento do regime, desculpa uma expressão, mas é disto que se trata, que o próprio sistema quer que aconteça. Branquear comportamentos menos claros. Isso não podemos, como cidadãos, que até temos direito à opinião, deixar de dizer. Não podemos. Portanto, estamos a fazer o nosso papel. Juntamos à crise sanitária e económica uma crise ética. Obrigado, José Gomes. Também existe, enfim.
A demissão chegou depois das explicações da ministra no fim de semana. Miguel Romão, diretor-geral da Política de Justiça, colocou o lugar à disposição de Van Dunen, mas fez questão de afirmar que o gabinete da ministra não só tinha conhecimento da nota que acompanha o currículo de José Guerra, como foi na sequência de instruções recebidas que esta informação foi preparada. Van Dunen disse desconhecer o conteúdo da carta enviada em novembro de 2019 até a SIC e o Expresso a terem divulgado. As razões de Romão foram tornadas públicas num comunicado no site da Direção-Geral, mandado retirar da página com a justificação de que a ministra já tinha aceitado a demissão. A primeira baixa no caso que envolve José Guerra na escolha para Procurador Europeu. Escolha que a ministra garante que é feita com base no currículo do magistrado, apresentado ao Conselho da União Europeia como o melhor dos 3 candidatos. Mas na tal nota, promovido a Procurador-Geral Adjunto, quando nunca foi, e como tendo liderado uma investigação em que apenas participou no julgamento. Ainda, o Expresso avançou no sábado, foi dito que teria dirigido o processo relativo à Junta Autónoma de Estradas. Coadjuvou. Outro lapso. Palavra que a ministra usou para desvalorizar os erros, que, entretanto, só esta segunda-feira corrigiu numa carta enviada para Bruxelas. José Guerra foi escolhido pelo governo, apesar do júri internacional ter entendido que a candidata Ana Carla Mendes de Almeida era a mais qualificada. A magistrada disse esta manhã numa nota à agência Lusa que o processo põe em causa o Estado de Direito e a transparência no funcionamento das instituições. E com tudo isto, António Costa esperou até reagir e depois da demissão do diretor-geral emitiu um comunicado em que não deixa cair a ministra. Houve factos novos hoje. Depois de tudo isso, o Sr. Primeiro-Ministro reafirmou a sua confiança na Ministra da Justiça. E para si, a continuidade da ministra não deve ser posta em causa? O Presidente não pode exonerar ministros sem ser sob proposta do Primeiro-Ministro. Mas perante este episódio, qual é a sua opinião? O Presidente não tem opinião que não seja respeitar a Constituição sobre isso. Total confiança reafirmada, depois de ter recebido Van Dunen em audiência por lapsos sem relevância, reafirmando também a escolha do candidato que o júri internacional preteriu e o governo português indicou. O procurador José Guerra, nomeado a 27 de julho, diz à SIC que vai manter-se no cargo para o qual foi nomeado por decisão do Conselho da União Europeia. Contactado esta manhã, disse não ter qualquer comentário a fazer sobre a demissão do Diretor-Geral da Política de Justiça. Sra. Ministra, chega-lhe a confiança do Sr. Primeiro-Ministro para se manter no lugar? Aqui, muito obrigada. Da confiança reafirmada pelo Primeiro-Ministro, só a presença da Ministra da Justiça na abertura do semestre da presidência portuguesa. Mas se Van Dunen enfrentou os jornalistas à saída, António Costa não saiu pela porta principal, depois de lá dentro ter sido confrontado com a questão. Não teme que o caso do Procurador José Guerra manche o arranque desta presidência portuguesa? Não foi um tema abordado nesta reunião, nem creio que tenha qualquer relevância para a presidência, nem para a forma como a presidência vai decorrer. O Primeiro-Ministro quer afastar o tema do palco da presidência portuguesa da União Europeia, mas não será fácil pôr uma pedra sobre a decisão de escolher José Eduardo Guerra para Procurador Europeu, reafirmando a confiança na ministra, porque a anulação do processo de seleção pode vir a ser decidida em tribunal. Considerando que houve vários vícios no processo, a ação do juiz José António Rodrigues da Cunha, um dos candidatos que prestou provas e chegou a ser ouvido no Parlamento, mas foi excluído, deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, antes de se ter sabido da nota com as informações curriculares empoladas que sustentam que o melhor candidato para o governo é José Eduardo Guerra. O magistrado, que apresentou também uma ação a que a SIC teve acesso contra o Ministério da Justiça, diz que nunca foi notificado da razão por que foi excluído. Nem ele, nem o Conselho Superior da Magistratura. Também a procuradora Ana Carla Mendes de Almeida, que ficou em primeiro lugar na avaliação do Comitê de Peritos, mas foi preterida no cargo, disse à SIC que não vai ficar parada por acreditar que a transparência das instituições e o funcionamento do Estado de Direito foram colocados em causa de forma séria. E, entretanto, a Ordem dos Advogados avança para o Ministério Público com uma queixa-crime
para que se averigue uma eventual responsabilidade criminal no caso dos dados falsos que conduziram à nomeação. A SIC tinha já procurado saber junto da Procuradoria-Geral da República no início da semana se iria abrir um inquérito, mas não obteve resposta. Apesar da tormenta à volta do seu nome, José Guerra não vê motivos para pôr o lugar à disposição. O magistrado, que assumiu em setembro as funções de Procurador Europeu, assegura que irá manter-se no cargo para o qual foi nomeado por decisão do Conselho da União Europeia. O próprio não tem culpa nesta situação, mas devido a todas estas circunstâncias acaba por ficar muito fragilizado. Porquê? Estamos a falar de um cargo que é novo, um cargo que vai começar do início, mas que já começa bastante mal, não é? Porque vão sempre surgir suspeitas como é que chegou ao cargo. A polémica está precisamente no papel do governo na escolha de José Guerra e no afastamento de Ana Carla Almeida. A procuradora tinha ficado em primeiro lugar na avaliação de um comitê independente, mas o Ministério da Justiça fez fincapé para que o escolhido fosse o segundo classificado, com uma carta que continha informações falsas sobre o currículo do procurador. O governo chama-lhe lapsus, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público diz que pode ser muito mais grave. Podemos estar perante a prática de um crime. Portanto, nesta matéria, por isso é que eu digo, primeiro que tudo temos que apurar os factos até às últimas consequências e depois extrair daí as devidas consequências. E depois daí concluirmos com o que se apurou face a esses factos. Depois de meses em silêncio, Ana Carla Almeida diz agora em declarações por escrito à SIC que é fundamental respeitar a independência da Procuradoria Europeia. Para isso, é preciso um processo independente de seleção, o regular funcionamento do Estado de Direito e transparência das instituições. Valores que terão sido desprezados neste caso, conclui-se das palavras da magistrada perante as informações que têm vindo a público. Ana Carla Almeida garante que não vai ficar parada e acredita que a ordem jurídica encontra sempre recursos para repor a ordem pública quando esta é colocada em causa de forma séria. Carlos Almeida, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, é nosso convidado neste jornal. Muito boa tarde. Quais são os efeitos desta situação, desta polémica em torno do procurador José Guerra na Justiça, na sua opinião? Muito boa tarde. Aquilo que nós referimos é que está em causa a imagem da Justiça e, portanto, temos dito isto sistematicamente. Há um acumular de situações, casos, atrapalhadas. A senhora Ministra da Justiça no Parlamento, as diversas vezes que foi o ano passado, por exemplo, relativamente à questão do Estatuto dos Oficiais de Justiça, que é fundamental, estava na lei que deveria estar concluído em julho de 2020, a senhora Ministra foi dizendo ao Parlamento de um jeito bastante simpático, mas que deixava de facto perceber um total desrespeito pelo Estado de Direito Democrático, porque referia sistematicamente que não tinha condições, não era possível fazer naquela altura, invocou razões instrumentais, referindo que não era possível por causa da Covid, referindo que não era possível porque havia um outro sindicato que entendia de forma diferente deste sindicato. Portanto, encontrou sempre razões instrumentais para de facto não cumprir a lei, comprometeu-se com o Parlamento a concluir este processo no final do ano. O ano terminou, a senhora Ministra da Justiça não conseguiu de facto apresentar o trabalho que se tinha comprometido. Pior do que isso é que não sentiu qualquer necessidade de dar qualquer explicação ao país e ao Parlamento e, portanto, é isto que de facto temos uma sucessão de casos e trapalhadas que de facto colocam em causa a imagem da Justiça, não só a nível interno, mas agora também a nível externo. E daí que o Sindicato dos Oficiais de Justiça tenha entendido, porque já não é a primeira vez que o fazemos, que a senhora Ministra da Justiça possa refletir e ponderar se tem de facto condições para continuar como Ministra da Justiça. Nós, da avaliação que fazemos, nós consideramos que já não há margem para continuar. Mas isso é a avaliação que nós fizemos. Agora, a senhora Ministra deve fazer ela própria uma avaliação e o Sr. Primeiro-Ministro, nós estamos convictos que o Sr. Primeiro-Ministro tem enormes dificuldades, seguramente, em substituir qualquer membro do Governo, porque do seu leque de contactos, seguramente que não haverá muitas pessoas disponíveis para ocupar os lugares de Ministro.
mas é preciso, de facto, que o seu Primeiro-Ministro alargue os seus contactos e possa escolher alguém, nomear alguém para este cargo de Ministro da Justiça. De qualquer maneira, o Primeiro-Ministro diz que mantém a confiança na Ministra da Justiça. Ela irá ao Parlamento a data a definir para explicar este caso. O que é que considera que tem que ser explicado neste caso? Repare, se nós, enquanto sindicatos oficiais de justiça, nós fazendo uma apreciação sobre o caso em concreto, nós teremos que dizer que isto é mais do mesmo. Isto é, esta nomeação não é feita por acaso. Nós vamos dar-vos um caso concreto, vamos dar ao país um caso concreto que acontece ainda agora com a carreira dos oficiais de justiça e com o cargo de administradores judiciários. A lei estabelece que as pessoas não podem fazer mais do que uma renovação da Comissão de Serviço. Entendeu o Governo, através da Direção-Geral e do Ministério da Justiça, que havia aqui um conjunto de pessoas que era necessário, de facto, voltar a ser nomeado em Comissão de Serviço, sendo que a lei não o permitia. O que é que o Governo optou por fazer? O que o Governo optou por fazer foi algo simples. Criou um regulamento, alterando tudo aquilo que eram as regras e, portanto, criou forma de facto, colocar as pessoas que interessavam ao Governo que fossem colocadas. E é isto que, de facto, o Governo se apresta para fazer. Mas pior do que isto, repare, é ter sido informado este sindicato de que, feito este regulamento, criado este regulamento, este sindicato, não concordando, o que poderia fazer era uma coisa simples. Recorria para os tribunais administrativos. Ora, quando nos é dada esta resposta, e é importante que o país também perceba isto, o que nos é dito é que, de facto, aqui o regime passa a ser um regime autoritário. E porquê? Porque, de facto, nós todos sabemos, e a senhora Ministra da Justiça já referiu isto sistematicamente no Parlamento, os tribunais administrativos e fiscais têm a resolver um problema levam cerca de 3, 4 anos. Ora, se, de facto, os tribunais administrativos não conseguem dar resposta ao cidadão, o Governo faz o que quer. E, portanto, é isto que, de facto, está instalado. É esta prática... Carlos Almeida, o que quer dizer é que, basicamente, este caso do Procurador José Guerra é apenas mais um em que o Governo quis pôr determinadas pessoas em determinados cargos, é isso? É exatamente isso que acabo de lhe dizer, e digo isto por experiência, por aquilo que de facto nós temos estado a acompanhar. Nós apresentamos esta questão das renovações das comissões de serviço ao Conselho Superior da Magistratura, que referiu que não eram possíveis. E depois disto, o Conselho Superior da Magistratura ter deliberado que não eram possíveis, o que é que faz o Ministério da Justiça? Cria um regulamento e depois informa aos sindicatos que podem ir para tribunal, sabendo o Ministério da Justiça, obviamente, que os tribunais vão levar, exatamente pela morosidade, que o próprio Ministério da Justiça não faz nada para alterar esta morosidade e, portanto, os sindicatos estão ali 3, 4 anos, não têm feito prática absolutamente nenhum. Mas digo-lhe mais, se me permite, e seria bom que os portugueses observassem isto. Nós referimos em comunicado que o Ministério da Justiça comporta-se de tal maneira que nem sequer responde aos comunicados, aos ofícios do Sr. Primeiro-Ministro. E eu gostava de lhe mostrar aos portugueses os ofícios que aqui trago, que demonstram exatamente isto. Estes ofícios são do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, enviados para este sindicato, a dar conhecimento de situações ao Ministério da Justiça, ao gabinete do Ministério da Justiça, a referir a necessidade do Ministério da Justiça de dar respostas ao sindicato. O Ministério da Justiça, conforme pode ver, são vários os documentos, e são todos documentos do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, dirigidos a este sindicato, em que informam ao sindicato de que foi enviando a comunicação ao Ministério da Justiça, para que o Ministério da Justiça desse respostas. Ora, o Ministério da Justiça não responde nem ao Sr. Primeiro-Ministro, nem responde ao sindicato. Ora, isto não é uma prática normal dentro de um Estado de Direito Democrático. Mas, Carlos, é um problema desta Ministra? É um problema da política desta Ministra da Justiça, não tenho dúvida absolutamente nenhuma disso. Carlos Almeida, agradeço a sua participação. Permita-me só... Diga. Permita-me só concluir referindo o seguinte. Nós referimos já por 2 vezes que falta liderança ao Ministério da Justiça. A senhora Ministra da Justiça não pode apresentar sistematicamente aquilo que são as medidas boas apresentadas por uma senhora Secretária de Estado da Justiça, que é a doutora Anabela Pedrosa, e a senhora Ministra da Justiça aí assume tudo como seu e tem, portanto, conhecimento de tudo, e aquilo que é apresentado pelo senhor Dr. Mário Belo Morgado, que é nada, Secretário de Estado também da Justiça, que é nada, a senhora Ministra da Justiça relativamente a isto diz sempre que não tem conhecimento, não sabe o que se passa e tudo mais. Portanto, isto é importante que estes membros do Governo percebam que, de facto, não há condições para continuarem no exercício de funções. Carlos Almeida, agradeço a sua participação neste jornal. Não percebe o espalhafato em torno do tema, mas sentiu necessidade de pôr tudo em pratos limpos.
O polémico parágrafo no comunicado, no âmbito da Operação Influencers e que levou à admissão do antigo primeiro-ministro, viu a luz do dia de forma consciente. Esse parágrafo é da minha inteira responsabilidade, a sua inclusão. E a divulgação também foi da sua responsabilidade? Sim, sem dúvida. Havia referências feitas por suspeitos no processo que apontavam a pessoa do primeiro-ministro como tendo tido um protagonismo certo e determinado. Ao contrário, dir-se-ia que teria havido uma tentativa de branquear, de não esconder, de proteger. E, portanto, eu não acho que, por razões de transparência, devesse ser omitida a referência. Lucília Gago descarta as suspeitas de alegada influência do Presidente da República no assunto e garante que não se sente responsável pela demissão de António Costa. A avaliação feita pelo Sr. Primeiro-Ministro à época é uma avaliação pessoal, é uma avaliação política que não cabe ao Ministério Público fazer, porque a ser em verdade aquilo que essas afirmações continham, haveria ou poderia haver a prática de ilícitos. Coisa que se está, neste momento, a apurar no âmbito do inquérito que ainda está pendente. De tal forma que a investigação ainda continua. A mera alusão à prática de um crime obriga o Ministério Público à instauração de inquérito. O estatuto do do ex-primeiro-ministro António Costa é um estatuto, penso que de testemunha. Se o inquérito não foi agora encerrado, é porque algo a tal obstará. Apesar de admitir que não conhece o caso a fundo, na eventualidade do processo Influencer ser arquivado, a Procuradora-Geral da República rejeita pedidos de desculpa e não reconhece qualquer erro na investigação.